Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá! Aula de matemática, progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos deixar esse assunto aí bem estruturado para você aqui no curso ACM. Simbora, galera! Então, pessoal, progressão aritmética e progressão geométrica, eles são sequências de números, tudo bem? Vamos começar aqui a falar então da progressão aritmética. Progressão aritmética, que é um tipo de sequência numérica, uma sequência aritmética, na qual a diferença entre seus termos consecutivos, essa diferença é constante e é chamada de razão, pessoal. Então, por exemplo, aqui você tem a seguinte sequência de números, os números ordenados, aqui, 2, 5, 8... 11 e por aí vai, reticências, tá vendo? Sinalzinho de reticências ali significa que é uma progressão aritmética infinita. Então, essas reticências aqui, significa que essa sequência ela é infinita. Então, essa sequência numérica, essa sequência aritmética, ela é uma progressão aritmética. Por quê? Porque sempre que você pega dois termos consecutivos, você tem que a diferença entre eles é constante. Então, por exemplo, pega o 2 e o 5. Se você fizer 5 menos 2, dá 3. Pega o 5 e o 8. 8 menos 5 dá 3. Pega o 8 e o 11. 11 menos 8 dá 3. Então, sempre você pega o da frente menos o de trás. O da frente menos o de trás, ok? Então, é um termo menos o seu antecessor. Veja que nesse exemplo a diferença é 3. Então, nós dizemos que a razão R é igual a 3. E como essa razão é positiva, nós vamos chamar essa progressão aritmética, essa PA, de PA crescente. Vamos dizer que essa PA é uma PA crescente, ok? Olha só, mais um exemplo aqui bem estruturado para você. Olha aqui, por exemplo, se eu tenho assim, a seguinte sequência, eu tenho a sequência 10, 6, 2, depois menos 2, mais uma sequência infinita. Reticências ali significa que essa sequência ela é infinita. O que está acontecendo com essa sequência aí? Nós temos primeiro o 10, depois o 6, depois do 6 o 2, depois do 2 o menos 2. E ela segue menos 6, menos 10. Pessoal, essa sequência aí é uma PA também, porque sempre que nós fazemos a diferença de um termo menos o seu antecessor, essa diferença é sempre igual a menos 4. Observe ali, 6 menos 10 dá menos 4. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 2 menos 2 dá menos 4. Então, ela é também uma progressão aritmética de razão R igual a menos 4. Como essa razão é negativa, classificaremos essa PA como uma PA decrescente. Uma PA decrescente, ok? Tranquilo? Bem estruturado aí para você. Mais um exemplo, pessoal, de PA. Olha aqui, 2, 2, 2, 2, 2. Vamos dizer que essa PA termina aqui, tá bom? É uma PA finita. Pessoal, posso ter PA finita quando tem um número determinado de termos. Olha essa PA aqui, Essa PA que eu coloquei desse exemplo aí, Essa PA tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tem 5 termos, portanto, é uma PA finita. Quando eu não sei, quando o número de termos é infinito, não sei o número de termos, mas não sei porque é um número infinito, Então, essa PA é uma PA infinita, tá bom? E aí eu posso colocar reticências ali. Nesse caso, nesse último exemplo, uma PA finita, tem 5 termos. Pessoal, essa PA aí, de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, essa PA é uma PA de razão igual a 0. Porque, veja, sempre que você faz a diferença entre dois termos, dá 0. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Sempre assim. Então, essa PA tem como razão 0. E aí, essa PA será chamada, então, classificada como PA constante, pessoal.
Tranquilo aí? Bem estruturado para você agora esses exemplos. Você já sabe, então, o que são PAs, o que são progressões aritméticas, pessoal. O que mais nós podemos falar de progressão aritmética para você, pessoal? Podemos falar aqui, ó, em duas situações, quando nós temos PA, progressão aritmética, PA de 3 termos. Isso aqui é muito importante, cai muito em provas de concurso, pessoal. PA de 3 termos, você vai ter duas situações, basicamente, para PA de 3 termos. A primeira situação é, e grava isso aqui na sua mente, isso cai em prova. Olha aqui, pessoal, uma PA de 3 termos. Se você não sabe que PA é essa, você pode escrever essa PA como sendo X é o termo central, o termo que vem depois do X é X mais R, ou seja, X mais a razão, e o termo que vem antes do X você coloca, então, X menos R. Então, essa é uma situação quando você tem PA de 3 termos. Então, você pode escrever essa PA dessa maneira. Então, o termo central é X, o termo que vem depois de X é X mais R, ou seja, X mais a razão, e o termo que vem antes do X é X menos R, então X menos a razão. Uma outra situação que você tem também, quando fala, né, de PA de 3 termos, é o seguinte: digamos que você tem uma PA com os termos A, B e C, galera. Então você pode dizer, isso aqui é uma propriedade de PA, você pode dizer que o dobro, ou seja, 2 vezes o termo central é igual à soma dos outros 2 termos. Veja, o termo central ali, ó, o termo central nessa PA é o B. Então, é A, B e C. O B é o termo central. Então, você vai dizer que 2 vezes B é igual à soma dos outros 2. É igual a A mais C. Então, isso aqui é também uma possibilidade que você tem quando você trabalha com PA de 3 termos. Então, PA de 3 termos, o dobro do termo do meio é igual à soma dos outros 2 termos, beleza? Tranquilo? Bem estruturado aí. Mas vamos avançando aqui, ó, que nós temos mais coisas que podemos falar de PA para você, pessoal. Olha só, quando a gente trabalha com PA, nós temos também uma seguinte situação, pessoal. Nós temos a fórmula do termo geral da PA. Temos o termo geral da PA. Por que o nome é termo geral da PA, pessoal? É termo geral da PA, termo geral, porque é um termo genérico, um termo qualquer da PA. E aí você pode utilizar uma fórmula. Que fórmula é essa? Seguinte, pessoal, você tem que AN, ou seja, AN é um termo qualquer, vai ser igual a A1. Quem é A1? A1 é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu gosto bastante dessa fórmula. Fórmula do termo geral da PA. Então, está dizendo para você que o AN é um termo qualquer, o enésimo termo é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Então, é isso que você tem estruturado. O AN, que é um termo qualquer, termo lá da frente, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Isso é a fórmula do termo geral da PA, pessoal. O que você tem aqui, ó? Deixar aqui bem estruturado o seguinte: esse N aqui, pessoal, é o mesmo que esse N aqui. Então, que fique claro para você é o seguinte: se você quer procurar, então, você quer saber quem é o 20º termo, o 20º termo, por exemplo, é o A20. Então, você vai no termo geral, na fórmula do termo geral, você vai substituir o N por 20. E aí, o que você vai ter, por exemplo, galera? O que você vai ter, por exemplo, então? Você vai ter isso aqui, ó. O A20, por exemplo, vai ser igual ao A1 mais... Quanto é que é 20 menos 1? 19. 19R. Então, como exemplo, você tem isso. Tudo bem? Ó, por exemplo, se você quer o A
O A35, muito fácil, vai ser igual a 1 mais 34R. Se você quer o A100, fala aí para mim, pausa o vídeo. O A100, ou seja, o centésimo termo, será o A1 mais 99R. Então veja que sempre precisa, ó, 1 mais 19 dá 20, ó. 1 mais 34 dá 35, ó. 1 mais 99 dá 100. Então, quando você procura um termo qualquer, por exemplo, o A100, ou seja, o centésimo termo, basta você pensar no A1 e aí 99 razões, porque esse índice 1 mais 99 fecha 100, beleza? Então, é sempre dessa maneira que você pensa o termo geral da PA. Olha ali, eu fiz o A35 também, né? O A35 é o A1 mais 34R. Pensa aí comigo, se você quisesse o A78. Professor, o que é o A78? A78 é o 78º termo. Seria o A1 mais, isso, 77R. Então, o A78, para fechar aqui, por exemplo, né, mais um exemplinho, o A78, que é o 78º termo, será quem? O A1 mais 77R, tá vendo? Ó, porque 1, você tem 1 ali, ó. 1 com 77, 1 somando os dois dá 78, beleza? Então tá aí bem estruturado isso para você. Então, além disso, além de termo geral, pessoal, você tem a fórmula da soma de N termos da PA. Então, você também tem a fórmula da soma de N termos da PA. É mais uma fórmula que você tem que saber. Então, a fórmula é o seguinte, a SN vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes N, que é a quantidade, dividido por 2, pessoal. E aí, lembrando o seguinte, ó, esse N aqui é o mesmo que esse N aqui, tudo bem? Então, aí fechamos a parte teórica de PA. O que você tem, pessoal? A soma de N termos da PA é o A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que vai ser o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Olha só como exemplo aqui, ó. A gente já vai fazer questão que vai ter isso aí, tá? Mas só para você ver como é que ficaria, por exemplo, se eu quisesse a soma de 18 termos. Seria, então, S18 igual. Então, o N, 18. Tá vendo? O N é 18. Igual o A1 da fórmula mais o AN, o A18, vezes o 18, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, por exemplo, se você quisesse a soma dos 18 termos de uma progressão aritmética, por exemplo, ficaria assim, ó. O N você troca por 18, e aí ficaria S18, a soma de 18 termos, é igual ao A1, primeiro termo, mais o A18, porque N é 18, vezes N que é 18, vezes 18, tudo isso dividido por 2, beleza? Então, pessoal, você tem aí a parte teórica de PA estruturado para você. Voltando ali o vídeo, ó, um pouquinho, voltando para você. Você tem PA, então, uma PA, o que é uma PA? Quando a diferença entre dois termos de uma sequência numérica, essa diferença for constante, você tem aí situações com PA de 3 termos, que são aquelas duas na tela. Você pode chamar o termo central de X, o termo que vem depois é X mais R e o termo anterior é X menos R. Com PA de 3 termos ainda você tem que o dobro do termo central é igual à soma dos outros dois termos. E aí você tem também o seguinte, termo geral da PA e você tem a soma de N termos da PA. Então é isso que você precisa juntar aí para resolver as questões de PA. Pessoal, tanto o conceito quanto essas fórmulas são fáceis de você pegar. A questão mesmo aí, pessoal, que eu vejo que a galera tem dificuldade é na parte matemática. Fazer uma multiplicação,
fazer uma soma, fazer uma subtração, resolver uma equação. Essa que às vezes é a dificuldade da galera. Mas a parte de PA mesmo é uma parte bem tranquila. Pessoal, vamos ver na prática isso aí, como que funciona, né? Vamos então ver aí, exercitar, trabalhar isso. Vamos lá. A soma dos 20 primeiros termos da PA dada por... Então essa é a PA. Então ele quer a soma, ó. A soma dos 20 primeiros termos da PA. E aí ele diz qual é a PA. Tá ali, ó. 1, 5, 9, 13. Então ele quer a soma. Pessoal, então vamos lá. Fórmula da soma. Soma de n termos é igual, da PA, né? A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes n, tudo isso dividido por 2. Ok, beleza. Pessoal, o A1 eu tenho. O A1 é o primeiro termo. O primeiro termo é 1. O primeiro termo é 1. Você pode pausar o vídeo nesse momento agora e tentar resolver a questão, beleza? Eu sempre falo isso para a galera. Quando a gente está trabalhando na aula, se exercitando aqui na prática, é interessante, né? De repente, você pausa o vídeo e aí você tenta resolver a questão. Se você não conseguir, você, né, dá o play e assiste aí a explicação. Vamos lá. O A1 é o primeiro termo. E aí você pode ver onde você errou, né? 1 mais. O AN é o último. Opa, veja que o AN eu não sei. Eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Então eu vou precisar do último. O último termo aqui eu vou considerar o A20. Tudo bem? Então eu vou pegar, ó, o A1 mais o A20 vezes o N. Veja que esse N, por isso que eu falo, ó, esse N aqui é 20. Ó. Então ele vem para cá também. Vezes 20 dividido por 2. Então, note que eu preciso saber o A20. Para encontrar o A20, eu vou usar o termo geral. A fórmula do termo geral vai me ajudar. Olha aqui, o A20 vai ser igual a quem, pessoal? A1 mais quanto? Opa, isso mesmo, 19R, né? O A20 é o A1 mais 19R, tudo bem? É isso aí. Então, o A20 vai ser quem? O A1. Quem é o A1? É 1. O A1 é o primeiro termo, pessoal. Mais 19 vezes a razão. E aí, quem é a razão? A razão é só fazer a diferença entre um termo da frente e o seu anterior. Ó, a razão é 4, né? 5 menos 1. Pega ali, ó. Pega o 1 e o 5. 5, que é o da frente, menos 1, que é o de trás, é igual a 4. Então, significa que a razão é igual a 4. Então, o A20 será 1 mais 19 vezes 4. 1 mais... Pessoal, 19 vezes 4, isso te dá 76, beleza? 1 mais 76 é 77. Pronto, achei o A20. O A20 está aqui, ó. Esse é o A20, ó. O A20 está ali. O A20 é o A1 mais 19R, que é igual a 1, né? O A1 é 1. 19 vezes 4, a razão é 4, que é só fazer a diferença entre cada um dos termos. Isso vai te dar a razão. 19 vezes 4 dá 76. 76 mais 1, 77. Então, agora vamos voltar na fórmula da soma. Então, a soma dos 20 primeiros termos será o A1 mais o A20, que eu achei que é 77. Então, o A1 mais 77, vezes a quantidade, vezes N, dividido por 2. E aí vamos avançando, ó. 1 mais 77, eu tenho que resolver dentro do parênteses, tudo bem? 1 mais 77 dá 78. 78 vezes 20, dividido por 2. E agora, olha aqui que maravilha, olha aqui, ó, o que você tem aqui, ó. 20 está multiplicando em cima, com o 2 corta. Opa, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Pessoal, 20 com o 2, 20 dividido por 2, dá 10, pessoal. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem o seguinte, que a soma dos 20 termos vai ser 78 vezes, ó, 20 dividido por 2 aqui, ó, cortando, dá 10. 78 vezes 10, que é igual a... Então, a soma dos 20 termos vai ser igual a 780. 780. Então, é isso aí que você tem.
gabarito da questão. Letra A, gabarito letra A, beleza? Então tá aí uma questão de soma de termos de PA bem estruturada na tela para você. Mas vamos avançando, galera, vamos avançando aí, resolver mais uma questão. Essa questão agora é uma questão que vem contextualizada, tá? É uma questão que você precisa ter uma noção básica também de geometria plana, ou quadrado. Olha lá, ó. As medidas do lado, da diagonal e da área de um quadrado estão em PA, nessa ordem. O lado do quadrado mede. Pessoal, então vamos lá. O lado, a diagonal e a área de um quadrado. Ele fala que nessa ordem forma PA. Então o lado, eu vou chamar o lado de X. Pessoal, e agora você tem que saber, tá? Quando você tem um quadrado, você está trabalhando com um quadrado, a diagonal do quadrado, em função do lado, é o lado vezes raiz de 2. Se você não sabia, já grava isso aí. É só fazer um Pitágorazinha lá no quadrado lá. Então, olha só, Teorema de Pitágoras, aplicando o Teorema de Pitágoras lá no quadrado. Então, o que você tem é o seguinte, se o lado de um quadrado é x, a diagonal desse mesmo quadrado será x raiz de 2. Beleza? Essa que é a ideia que você tem. Tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturado para você, né? Tá. O que mais que você tem? Você tem o seguinte. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Bom, se o lado é x, a área é x ao quadrado. Então, o que você tem é que o lado x, a diagonal x raiz de 2 e a área x ao quadrado, nessa sequência, forma PA. E aí você pensa comigo, uma PA de 3 termos. O que você tem quando a gente fala de PA de 3 termos? Temos o seguinte, ó, volta aqui, ó. PA de 3 termos você tem que você pode trabalhar de duas maneiras. X menos R, X e X mais R. Ou você pode aplicar que o dobro do meio é igual à soma dos outros dois. E é esse que nós vamos usar. Porque o primeiro não vai fazer nada ali, não vai adiantar de nada. Mas essa situação de que o dobro do meio é igual à soma dos outros dois vai nos ajudar a matar essa questão. Então, olha só. Você tem x, x raiz de 2 e x ao quadrado. O dobro do meio, ou seja, 2 que multiplica x raiz de 2, é igual à soma dos outros dois. É igual ao lado que é x mais a área que é x ao quadrado. Perceba agora o seguinte, pessoal. Você tem x aqui, você tem x aqui e tem x aqui. Você tem x, x e x ao quadrado. Você pode pegar essa equação, porque você tem agora uma equação, e dividir toda essa equação por x. Você pode dividir todo mundo por x, então você divide aqui, ó. Divide por x, divide por x, divide por x. Quando você divide ali no primeiro, 2x raiz de 2 por x, o que você tem então? Esse x aqui, ó, corta com esse x aqui. Esse x dividido por x dá 1. E x ao quadrado dividido por x dá x. Então, o que você tem? X dividido por x dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes raiz de 2. Igual x dividido por x dá 1. Mais x ao quadrado dividido por x dá x. Então, é isso que você tem. Caraca, professor, x dividido por x dá 1? Isso. É um número dividido por ele mesmo, dá 1. Desse lado aqui, o que você tem? 2 vezes 1 vezes raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2 é igual a 1 mais x. Vou encontrar o x agora. Ó. 2 raiz de 2 menos 1 é igual a x, ou seja, x é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Caraca, professor, quem é x? X é o lado. Olha aqui, ó. X é o lado. Eu disse que x, ó, era o lado. X era o lado. X era o lado do quadrado. E é justamente o que ele quer, ó, na questão, ele quer o lado do quadrado mede o x, 2 raiz de 2 menos 1. O lado do quadrado é o x. 2 raiz de 2 menos 1, gabarito B de bola. Tranquilo aí? Então, uma questão de PA bem estruturada para você. Vamos avançando aí. Mais uma questão interessante agora, ó.
A progressão aritmética. Isso pegou muita gente, pessoal, essa questão pegou muita gente, tá? Quando ela apareceu na prova da EAR, né? A prova da EAR. Então, olha só. A progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por AN igual a 5N menos 18, tem razão igual a... Pessoal, o que é a razão? A razão não é a diferença entre dois termos? Ele já diz ali, pessoal, que nessa questão especificamente, ele colocou um termo geral para uma PA. Ou seja, ele está dizendo que você tem uma PA que segue aquela lei de formação. Um termo qualquer, AN, nessa questão, é igual a 5N menos 18. Então, como é que eu faço para encontrar, por exemplo, o A1, que é o primeiro termo? Substitui o N por 1. Então, o A1 vai ser igual a 5N. Olha aqui, ó, 5N, ou seja, 5 vezes 1, menos 18. 5 vezes 1 é 5, menos 18. 5 menos 18, então encontramos o A1. O A1 é menos 13, galera. O A1 é menos 13, beleza? Professor, e o A2 como que seria? O A2 é o segundo termo. Tem que trocar o N, esse N aqui, por 2. Então, o A2 vai ser 5 vezes 2, menos 18. Esse menos 18 é fixo. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 18. 10 menos 18 dá menos 8. É isso que você tem. Caraca, e a razão agora? Como é que eu faço para encontrar a razão? Pessoal, a razão é só você fazer o da frente menos o de trás. Então, você tem o A1 e depois o A2. Então, você tem o A1, que é menos 13. Ó, mapear, A1 é menos 13. O A2 é menos 8. E aí você tem os demais termos dessa PA, beleza? Para encontrar a razão, é só fazer o da frente menos o de trás. Ó. Vai ficar menos 8. Atenção agora o sinal. Menos 13. Menos o menos 13. Tem que botar o parêntese. Atenção nessa bobeirinha. Vai ficar menos 8. Daí agora aqui, ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 8 mais 13. Que é a mesma coisa que 13 menos 8. Isso aqui dá 5. Portanto, a razão é 5, gabarito, letra C de casa. Beleza, pessoal? É isso que você tem aí estruturado para você. Beleza? Então tá aí. Encontrou A1, encontrou A2 usando a fórmula que ele deu nessa questão. Questão interessante. Você acha o A1, acha o A2. A razão é a diferença entre eles. Para achar a razão, você tem que fazer o da frente menos o de trás. Então você vai fazer, por exemplo, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, A5 menos A4 e por aí vai. Vamos avançando, pessoal. Mais uma questão de PA, que é mais uma questão contextualiza com a geometria. Veja que PA, pessoal, é fácil, é tranquilo. Só que existem questões de PA que vão contextualizar com outras áreas da matemática. Existem questões de PA que você vai ter, né? Assim como de PG também, que fazer cálculos. E aí você tem que estar afiado na matemática. Vamos lá. Em um triângulo qualquer, a medida do menor ângulo vale, em graus, a metade da medida do maior ângulo, do maior dos ângulos. A medida do maior ângulo desse triângulo em graus vale. Pessoal, então suponha que você tem um triângulo aqui, ó. Você tem um triângulo. Um triângulo tem o quê? Tem 3. Um triângulo tem 3 ângulos. Triângulo, 3 ângulos, ok? Ah, não sabia, professor. Pois é, triângulo, 3 ângulos. Então, um triângulo tem 3 ângulos. O que tem aqui, ó? Você tem 3. O que você tem aqui é o seguinte, pessoal. Pela lei angular de Thales, a soma desses 3 ângulos é igual a 180 graus. Lei angular de Thales. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Pode ser qualquer triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus. Isso vai ser interessante para mim. Porque se eu estou trabalhando com 3 aqui ângulos, e eles vão então formar uma PA, tá? Eles vão formar uma PA. Acho que no enunciado ali, eu que elaborei essa questão
que no enunciado eu não coloquei, né? Mas a ideia aí é que esses três ângulos estão em PA, tudo bem? Eu elaborei a questão e só esqueci de colocar esse detalhe. Mas esses três ângulos estão em PA. Se eles estão em PA, o que você tem é o seguinte, PA de três termos. O que você tem de PA de três termos? Olha lá, vamos sempre voltando lá para você ficar safo. PA de três termos. Você pode usar x menos r, x e x mais r, que é esse que vamos usar na questão. E você tem que o dobro do meio é igual à soma das pontas. Então você tem o seguinte. Eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo, pela lei angular de Thales, vale 180 graus. Como esses ângulos aí, eles estão em PA, eles formam uma PA, então o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, que um ângulo do meio é x, o anterior é x menos r e o depois é x mais r. Se eu somar tudo, galera, somando esses três caras aí, somando, o que eu vou ter? Eu vou ter igual a 180 graus. Porque a soma dos ângulos vale 180 graus. Quem são meus ângulos aí nesse triângulo? X menos R, X e X mais R. Porque eles estão em PA. Beleza? Tranquilo? Eles estão em PA. Se eles estão em PA, PA de três termos. X menos R, X e X mais R. E aí, olha que lindo que acontece aqui, ó. Veja que você tem menos R e mais R corta. Menos R corta com mais R. E aí o que você tem aqui? X mais X mais X é igual a 180 graus. É igual a 180 graus. Beleza? É isso que você tem. Ou seja, 3x é igual a 180 graus. O 3 está multiplicando, desce dividindo. X é igual a 180 graus dividido por 3. Portanto, x é igual a 60. Professor, achei a resposta, 60 graus, né? Não, ainda não. Ele quer a medida do maior ângulo. Desse triângulo. Veja só, os ângulos são x menos r, x e x mais r. Quem é x menos r? Bom, o x eu achei que é 60. Então vai ficar 60 menos r, que vai ser o menor deles. 60 é o ângulo do meio. E 60 mais r é o ângulo maior. Veja que você tem 60 menos r, 60 graus menos r, 60 graus e 60 mais r. O maior é o 60 mais r. Quem é o menor? 60 menos r. Obviamente, né? Ele dá uma informação, ó. A medida do menor ângulo é a metade do maior. Ou seja, 60 menos r vai ser igual a 60 mais r, que é o maior, dividido por 2. Bem tranquilo. Esse 2 está dividindo, sobe multiplicando. E aí você tem 2 vezes 60 dá 120. Menos 2 vezes r, 2r. Igual a 60 mais r. Vamos deixar aqui do ladinho aqui estruturado. O que você vai ter aqui, ó? O que você vai ter? Resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. 120 menos 60. Que menos 60 é esse, professor? É isso aqui, ó. Esse 60, passei para lá. Vai como menos 60. É igual a R mais 2R. Por que 2R, professor? Lembra que estava aqui, ó, menos 2R? Passa para lá, mais 2R. Tranquilo? 120 menos 60 dá 60. É igual a 3R. R mais 2R, 3R. Esse 3 está multiplicando, desce dividindo. 60 dividido por 3 é igual a R. 20 é igual a R, ou seja, R é igual a 20. Eu quero saber o menor ângulo. É o que ele quer. Aliás, ele quer o maior, né? A medida do maior. A medida do maior. Quer saber a medida do maior. O maior vai ser quem? 60 mais R. 60. O R é 20. 60 mais 20, que é igual a
80 graus. E aí o gabarito letra C, beleza? Então tá aí, pessoal, uma questãozinha bem bacana, então, envolvendo triângulo qualquer. Então você tem 3 ângulos, esses ângulos estão em PA, estão em progressão aritmética, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Usa ali, então, a propriedade x menos r, x mais r. Primeiro você acha o x, que é 60. Depois você acha o r, que é 20. E aí ele quer o maior ângulo. O maior é 60 mais r, 60 mais 20, 80 graus, beleza? Pessoal, essa foi a parte de PA. Vamos agora falar da progressão geométrica, pessoal. Progressão geométrica tem um raciocínio um pouco parecido. Só que em vez de você somar e subtrair, né, pensar em adição e subtração, agora na PG você vai pensar em multiplicação, divisão e também potência, né? Porque se você tem multiplicação, você tem potência também, beleza? Então o que é a progressão geométrica, galera? É qualquer sequência de números, podem ser números reais ou números complexos, na qual cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Essa constante é chamada razão. Então o que você tem na PG aqui, trocando em miúdos, é que quando você divide um termo da frente pelo seu anterior, pelo seu antecessor, você vai obter a razão. Então é quando você divide. Por quê? Porque o anterior vezes a razão é igual ao da frente. Então se você pegar o da frente e dividir pelo anterior, vai dar a razão, beleza? Grava isso. O da frente dividido pelo anterior dá a razão. O da frente dividido pelo anterior te dá a razão, beleza? Exemplos ali de PG, olha ali, ó. Você tem ali, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Olha só essa PG aí. Se você pegar o 2 dividir por 1, dá a razão, ó, razão 2. 4 dividido por 2, dá razão 2. E assim por diante. Essa PG, galera, é uma PG crescente. É uma PG crescente. PG crescente porque a razão é maior que 1. Razão maior que 1, beleza? Pessoal, próxima PG ali, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quando você divide o da frente pelo anterior, vai dar sempre 1. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, uma PG de razão 1. E aí, essa PG que tem razão 1, nós chamamos de PG constante, pessoal. Olha a próxima PG agora. 100, 50, 25. Veja aqui, ó, 50 dividido por 100 dá meio. 25 dividido por 50 dá meio. Então, é sempre uma PG, então, de razão. Ela é uma PG de razão meio. Sempre que você pega o da frente e divide pelo seu antecessor, você, então, encontra a razão. Essa PG é uma PG decrescente, pessoal. Decrescente, tá? A razão está entre 0 e 1. Então, PG constante, a razão é 1. A razão a gente chama de Q, tá? Então, olha só. PG crescente, a razão Q maior que 1. PG constante, a razão Q, chamamos razão de Q, tá? A razão Q é igual a 1. Decrescente, a razão Q vai ser entre 0 e 1. E a próxima PG, pessoal, a razão é menos 3. Ó, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. 18 dividido por menos 6 dá menos 3. Então, sempre que você pega o da frente e divide pelo seu antecessor, você vai encontrar menos 3. Então, essa PG é classificada como PG alternada ou oscilante, porque ela tem um número positivo e negativo trocando. É uma PG de razão menor que 0. Beleza, pessoal? Então tá aí a PG, conceito de PG bem estruturado para você e a classificação dela, tá? Vamos avançando, pessoal. Agora eu vou falar de algumas fórmulas aí. Uma fórmula que é bem difícil de cair em provas, mas que é bom você saber, é a fórmula do produto dos termos, do produto de N termos da PG. Então, olha só, produto de N termos da PG é igual a 1, que é o primeiro termo, elevado a N, vezes Q elevado a N, N menos 1 sobre 2.
Ok? Então é isso aí. Produto dos termos da PG. Não adianta. Essa fórmula é memorizar, é gravar aí essa fórmula, tudo bem? Pouco usual, mas se cair na prova aí você tem que saber, beleza? Vamos avançando, galera. Falar agora de termo geral da PG. Termo geral da PG, né? Pessoal, o termo geral da PG, o que nós vamos ter aqui é multiplicação e potência. O AN, pessoal, o AN vai ser igual, então, ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, é isso que você vai ter aqui. Termo geral da PG, galera. Termo geral da PG. O termo qualquer, o AN, um termo N, um AN, é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG. Então, por exemplo, se você quer encontrar como exemplo, você quer encontrar o A28, galera. O A28 vai ser quem? Vai ser o A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N. Quem é N? Ó, N é 28. 28 menos 1 no expoente. E aí, o que vai te dar isso aqui? O A28 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 27. Perceba o seguinte, esse 1 com esse 27 dá 28. Então é sempre assim, você pode então resumir então assim, ó. Se, por exemplo, você quiser encontrar o A60, vai ser o A1 vezes Q elevado a quanto? 59, porque aí, ó, estou dando como exemplo, né? Esse 1 com 59 fecha 60, beleza? Então, o A30 vai ser o A1 vezes Q, que é a razão, elevado a 29, e assim por diante. Esse é o termo geral da PG, beleza? Então, termo geral aí da PG, bem estruturado para você, beleza, galera? Então é isso aí que nós temos. Vou fazer mais um exemplo aí. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, mais aqui alguns aqui, ó. Se você quer encontrar o A87, pausa o vídeo e faz aí. Como é que ficaria? Ficaria então o A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a 86. Porque daí esse 1 do A1 com 86 ali fecha o 87, beleza? Tranquilo aí? Bem estruturado aí para você. Pessoal, deixa esse exemplo aqui, ó, vou botar ele mais para cima para ficar mais bonitinho aqui, ó. O A87. A 87 seria igual a A1 vezes Q elevado a 86. Ok? Então tá aí, bem estruturadinho aí, tudo bem estruturado para você. Então, temos aqui, ó. O que mais nós podemos falar? Podemos falar da soma, galera. Pessoal, a soma de N termos da PG é igual a 1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, essa é a fórmula da soma de N termos da sua PG, pessoal. A soma de N termos da PG é A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Lembrando, A1 é primeiro termo, Q é a razão, N é ali o número de termos, né? Por exemplo, se ele quer a soma de 30 termos, vai ser o A1 vezes 1 menos Q elevado a 30 dividido por 1 menos Q, que é a razão da PG. Ok? Então tá aí, bem estruturado para você. E o que nós temos também ainda de soma de termos da PG, o que nós temos ainda de soma de termos da PG é soma dos infinitos termos da PG. Bem facinho, tá? E cai muito, mas muito, despenca em prova. Soma de infinitos termos da PG é A1 sobre 1 menos a razão. Beleza? Como assim, professor? Soma de infinitos termos da PG. Pessoal, quando você tem uma PG infinita, ele quer a soma de todos esses termos. Ele quer a soma.
Então você vai pegar o primeiro termo, que é o A1, e dividir por 1 menos a razão. Só isso, bem tranquilo. Isso aí envolve conceitos de limite lá da matemática superior, mas aqui no ensino médio basta você saber a fórmula. Então foi dado uma PG, ele quer saber a soma de infinitos termos, é o A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula mais importante de PG que eu considero, porque existem muitas questões que cobram isso aí, muitas questões mesmo, beleza? Vamos avançando agora, vamos ver isso aí tudo na prática aí, beleza? Olha lá, o quinto termo de uma progressão geométrica, na qual o primeiro termo é A1 igual a 3 e a razão é Q igual a 2, vale. Então ele quer o quinto termo. Quando a gente fala de quinto termo, ele está pedindo A5. E aí, ele quer o A5. Como é que eu faço? Pausa o vídeo e tenta resolver a questão. E aí, como é que a gente faz? O A5 é igual a quanto? É o termo geral. A1 vezes Q elevado a 4, galera. Porque ó, esse 1 com esse 4 fecha 5, né? 1 mais 4 dá 5. Então você quer o quinto termo. Ó. Ele quer aqui ó, o quinto termo de uma progressão geométrica, na qual o primeiro termo é A1 igual a 3 e a razão é Q igual a 2. Então vamos trazendo aqui ó, o A5 é igual o A1, quem é o A1? 3, substitui por 3, vezes Q é a razão, que é 2, elevado a 4. Quem é o A5 então? A5 é igual a 3 vezes 2 elevado a 4, dá 16, pessoal. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, quem é meu A5, que é o quinto termo dessa PG? O A5 é 3 vezes 16. O A5 é 48. Gabarito, letra C de casa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Termo geral da PG. Tem que saber, tem que estar guardado aí no seu lado esquerdo do peito, no fundinho do seu coração. Termo geral da PG, fizemos uma questão com exemplo. Mas vamos avançando, galera, vamos avançando. Sabendo-se que a sucessão 3x12 é uma PG crescente. Então a razão dessa progressão é igual a... Pessoal, olha só, bem interessante aqui é o seguinte... Lembra na PA que eu falei para você que tinha situações com PA de 3 termos? Aqui na PG é a mesma coisa. Na PG eu também tenho situação com PG de 3 termos. Então suponha que eu tenho uma PG com os termos A, B e C. PG de 3 termos. Olha só que linda essa propriedade. Nós podemos dizer que o termo do meio, que é o B, elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, ou seja, A vezes C. Então, B ao quadrado é igual a A vezes C. Beleza? E aí agora você vai conseguir desenrolar essa questão. Então, o produto, você tem uma PG de 3 termos. O produto, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos outros dois. Note isso, né? Quando a gente está trabalhando com PG, nós estamos trabalhando com multiplicações, divisões e potência, né? Beleza? Então, B ao quadrado é igual a A vezes C. Então, o que nós podemos fazer? É aplicar isso na questão. Você tem ali, ó, 3x e 12. A PG é infinita, né? Mas não tem problema. Mas você tem esses 3 termos, 3x e 12. Então, aplica isso. O quadrado do termo do meio, ó, o quadrado do termo do meio, ou seja, x ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. 3 vezes 12 é igual a 3 vezes 12. X ao quadrado é igual a 36. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Veja que se está ao quadrado, passa para o outro lado a raiz. E aí o que você tem então é que x é igual a mais ou menos... Quanto que é a raiz quadrada de 36? É 6.
Então, x é igual a mais ou menos 6. Então, x poderia ser igual a 6 ou x igual a menos 6. Mas tem um detalhe na questão. Ele diz, pessoal, que a PG é uma PG, essa PG aí, está dizendo que é uma PG crescente. Se a PG é crescente, galera, os números então, serão ali, ele não vai poder ter, então, uma PG crescente. Não pode ter 3, o 12 e no meio um cara negativo. Não pode ser menos 6. Veja que o x está no meio ali, ó. O x está no meio. Então, ele não pode ser negativo. Senão, essa PG seria uma PG alternada. Se o x fosse menos 6, nós teríamos 3, menos 6 e 12. Veja que isso aqui te daria uma PG alternada. Mas ela não é uma PG alternada. Ela é uma PG crescente. Ela é uma PG crescente. Então, o x não pode ser menos 6. Logo, x é igual a 6. X é igual a 6. Então, o que nós temos? Temos 3, daí o x que é 6 e 12. Ele pede a razão da PG. O que é a razão da PG? O que é a razão da PG? É eu pegar um cara da frente e dividir pelo seu antecessor. Então, qual é a razão dessa PG? Pode fazer aqui, por exemplo, ó, 6 dividido por 3 igual a 2. 2 é a razão da PG. Gabarito B de bola. Tranquilo? Aí, galera, uma questãozinha capciosa, bem bacaninha para você. Então, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos outros dois, pessoal. Então, B ao quadrado é igual a vezes C. Beleza? Tranquilo? Nós podemos dizer também, pessoal, que esse B aí é média geométrica entre A e C, tudo bem? Porque nós temos o seguinte, ó, só como a título de informação adicional. Se B ao quadrado é igual a vezes C, passa para o outro lado raiz. B igual a raiz de A vezes C. Ou seja, B é chamado média geométrica. B é média geométrica entre A e C. B é média geométrica entre A e C. Beleza? Vamos avançando, galera. Vamos avançando. Olha aí, ó. Qual é o valor de? Então, dá uma soma ali, ó. 25 mais 5 mais 1 quinto mais 25 avos mais... Opa, que é isso? Eu tenho reticências aqui, ó. Eu tenho reticências aqui, hein? É uma soma infinita. Isso aqui é uma soma infinita. Tem reticências, é uma soma infinita. Galerinha do ensino médio, isso aqui tá com cheiro de PG. No ensino médio, pessoal, no ensino médio, a fórmula que eu uso para calcular a soma infinita é a fórmula da PG. Eu só preciso me certificar, garantir que isso de fato é uma PG. Como é que eu faço? Já sei, professor, é só ver a razão dela. Se tiver uma razão, a PG. De fato é. Eu pego aqui, ó, por exemplo, o 5 e divido por 25. 5, 25 avos. Simplificando, isso aqui dá 1 quinto. 1 quinto. Né? 1 quinto. Mesma coisa se eu fizer agora, ó, o 1 dividido pelo anterior, que é 5. 1 quinto, ok? Se eu fizer 1 quinto dividido por 1, também dá 1 quinto. Então, isso aqui é a razão, é uma PG de razão 1 quinto. Por que a razão é 1 quinto? Porque quando eu pego um termo da frente e divido pelo anterior, dá 1 quinto. Vai dar 1 quinto sempre. Então, isso é uma PG. Essa sequência de números é uma PG. Está somando, então a soma é infinita. Como é que é a fórmula da soma de infinitos termos da PG? Soma infinita é igual ao A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Só isso, galera. Quem é o A1, professor? Quem é o primeiro termo? 25. Dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? A razão é 1 quinto. Tá aí, ó, bem estruturado para você. Agora são nossas aulinhas de fração, galera. 25 está no numerador. E embaixo aqui, ó, como que eu resolvo 1 menos 1 quinto? Por isso, tão importante as aulas de
frações, né? As aulinhas de frações são muito importantes. Como é que eu faço? Resolvo ali, ó. Vai ficar o 5 embaixo. Vai ficar 5 vezes 1, 5. Menos 1, menos esse 1 aqui, ó, 4. Beleza? Então é número misto, pessoal. Ele é o número misto. 1 menos 1 quinto eu resolvo assim. Como que eu faço 1 menos 1 quinto? Eu mantenho o 5 embaixo, um denominador. Aí eu faço 5 vezes 1, 5 menos 1, 4, 4 quintos. Beleza? É a maneira que eu posso fazer. Ah, professor, eu quero fazer tirando MMC. Não tem problema, pode fazer também. Mas é mais fácil fazer assim. Então você tem agora uma fração. Você tem uma fração. Então você tem no numerador 25 dividido por 4 quintos. Então isso vai ser, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Qual que é o inverso de 4 quintos? Isso aí, 5 quartos. E aí agora vamos para os finalmente, né? Vou fazer 25 vezes 5 dá 125. E embaixo repete, resposta aí do meu problema, 25 quartos. Então, veja que não tem dificuldade para entender. 125 quartos, gabarito da questão, letra D de dado. Beleza? Letra D, então, é o gabarito da questão. Beleza, galera? Vamos avançando agora aí. Opa, falta de educação. 125 quartos, então, é a resposta do problema. Vamos avançando para a próxima questão. Produto, pessoal, produto dos termos da PG, galera. Veja que é uma questão direta. Ele quer o produto dos termos da PG. Essa PG, então, vamos lá. Produto dos termos, pessoal. Vamos lá, volta, decora. Tá lá, ó. Qual que é a fórmula do produto dos termos da PG? Tá ali, ó. A1 elevado a N, N é o número de termos, vezes Q, que é a razão, elevado a N, N menos 1 sobre 2. Então, vamos lá agora. Vamos lá. Então, produto de N termos da PG. A1 elevado a N vezes Q elevado a N, N menos 1 dividido por 2. Eu coloquei essa questão aqui proposital, só para a gente treinar a fórmula. Pessoal, N termos. Quantos termos temos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o produto de 7 termos vai ser igual a 1. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo. O A1 é o primeiro termo, é 2. Elevado a 7. Vezes Q, que é a razão. Qual é a razão? É só pegar o da frente e dividir pelo anterior. Pegue, por exemplo, aqui, ó, 4 dividido por 2, dá 2. Então, a razão é 2. Elevado a N, que é 7, vezes 7 menos 1, que é 6, dividido por 2. Então, o produto de 7 termos dessa PG vai ser 2 elevado a 7, vezes 2 elevado a... Olha aqui, ó. 7 vezes 6, 42, galera. Aqui em cima, ó. 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, 21. Então, vai ter aqui, ó, 21. Produto dos 7 termos vai ser igual, então, a... Pessoal, multiplicação de potências de mesma base. Eu tenho aqui, ó, base 2, base 2. Então, você repete a base, que é 2, e os expoentes, você soma 7 mais 21, 28. Então, produto de potência de mesma base. Repete a base é 2, e soma os expoentes. 7 mais 21 dá 28. 7 mais 21 dá 28. E aí o gabarito, então, o produto dos 7 termos dessa PG é 2 elevado a 28, gabarito da questão, letra A. Então veja aí que essa questão de produto dos termos da PG foi para você aprender a aplicar a fórmula. Você aplicar a fórmula. E aí no final ali, cuidado, tá? Produto de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. A base é 2. Os expoentes são 7 e 21. Soma 7 mais 21, 28. Pessoal, então, eu espero que você tenha entendido progressão aritmética e progressão geométrica. Eu espero que você tenha compreendido. Se for alguma dúvida, volta ao vídeo. Persistiu na dúvida? Manda mensagem lá no @curso preparatório ACM. Teremos prazer em
te responder. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera, e nós estamos juntos. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!